Boa noite a todos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo do Eu Li na Palavra, no nosso podcast aqui, já está ao vivo aqui e ao vivo também nesta câmera. Lembrando que hoje o programa não será um podcast, sim uma live. Vou trazer aqui uma reflexão da Palavra do Senhor, tá? Diferente do de quarta-feira que nós temos no estúdio do Ministério Arrependei-vos. Hoje é uma live que nós estaremos fazendo aqui, tá? Então, às quartas-feiras nós temos o podcast lá no Ministério Arrependei-vos, no nosso estúdio. Hoje é uma live feita por mim somente, não temos hoje visitantes e nem debates. Que Deus possa abençoar sua vida em Cristo Jesus. Temos aí o Mateus, o Isaac com a gente, o pastor Mateus também. Pastor Mateus, graça e paz, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. O Isaac faz parte da juventude que eu lidero lá na nossa igreja. Isaac, Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom tê-los aqui conosco. E como eu disse, semana que vem nós teremos aí um outro podcast na nossa igreja, né? Teremos lá a transmissão nos estúdios. Vou conversar com o nosso pastor para saber qual será aí o tema da mensagem na quarta-feira que vem, que essa quarta não teremos podcast. Mas hoje é mais uma live. Agradecer as pessoas que estiveram conosco assistindo o programa de quarta-feira que nós lançamos no YouTube. Produção, foi no sábado? Foi. Sábado, a produção está me passando aqui que foi no sábado, né? Sábado nós subimos o vídeo para o YouTube, nós fizemos aí algumas edições lá do estúdio, ainda tem algumas coisas para melhorar, tirar o eco do local, melhorar a acústica. Mas eu garanto que tudo é feito para o reino, para a glória de Deus Pai, e nós temos que agradecer a Ele, porque esse é um mecanismo do ID de Deus, né? Eu estou mexendo, a minha perna está mexendo, está tremendo a mesa aqui, minha produção acabou de me avisar para eu parar. Quem que está pedindo para entrar aqui comigo? Souza Oliveira. A esposa do Vanderlei, a Janaína e Vanderlei, que Deus te abençoe. Presbíteros, perdão, meus amigos e irmãos em Cristo, que Deus continue abençoando vocês poderosamente em Cristo Jesus. É uma satisfação imensa ter a amizade de vocês, ter o conhecimento do que vocês passaram e onde Cristo colocou vocês e onde Cristo vai levar vocês, que eu sei que é algo extraordinário. Esses dias estava até comentando como Deus é bom e o que Ele fez na vida de vocês, a restauração para a glória do nome dEle. E Deus é assim mesmo, Ele pega as pessoas que ninguém daria valor, os improváveis, né? Como eu ministrei um dia desses na nossa igreja. Deus é especialista em pegar os improváveis e colocar em honra diante dos homens. Esse é o Deus que nós cremos. Como eu digo sempre, este programa Eu Li na Palavra, que tem duas câmeras aqui, tá? Por isso que hora eu oro para cá, hora para cá. Como eu digo sempre, esse programa ele não está intitulado a placa de igreja nenhuma, tá? O cunho desta palavra, deste programa, o Eu Li na Palavra, é o ID de Cristo. E se nós temos hoje a possibilidade de levar o Evangelho através das redes sociais, das mídias sociais, esse será o nosso caminho para alcançar vidas e o nome dele seja glorificado. Deixa eu ver quem mais está com a gente ali. A irmã Janaína está pedindo para entrar ao vivo. Deixa eu ver só mais uma parte aqui que eu vou colocar a ministração. Hoje, na realidade, é uma reflexão sobre algumas coisas que eu estou analisando aí nas mídias sociais e na mudança do tempo, né? No dia a dia, a mudança do Evangelho, que as pessoas estão mudando o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo nunca mudou. Ele sempre foi simples, mas foi poder de Deus na terra e o poder para levar o povo para habitar o reino celestial que nós somos aqui, como diz o nosso pastor, somos cidadãos celestiais na terra, então o nosso lugar não é aqui. Então eu venho analisando sobre tudo isso, me entristece, eu creio que até o eterno, em ver pessoas que professam a mesma fé, usando a rede social para se atacar, o tempo que eles estão perdendo em se atacar. Prega o Evangelho de Cristo. Eu não estou citando A nem B, porque eu não quero fazer propagação da continuidade do assunto, mas fale do Evangelho de Cristo, fale do amor do Pai, fala que Ele veio para restaurar, transformar, edificar e levar você que está nos assistindo para o céu. Então, use o que Deus colocou de mais precioso na sua vida para falar do Evangelho. A irmã está dizendo que a minha voz está estranha. Produção, minha voz está normal aí? Tá, possivelmente então é a transmissão da internet
da irmã aí, porque a produção está assistindo ali também e está falando que está normal. Eu tenho o retorno do meu microfone também e daí, então aqui para mim eu estou escutando normal. Mas caso tenha, é do Instagram, né? Olha lá, o Pastor Mateus. Pastor Mateus, vamos aí depois ver uma forma do senhor também entrar com a gente aí num outro programa, tá? Para a gente, deixa eu ver aqui, tá? Ela possivelmente seja o Instagram, porque na minha transmissão aqui tá normal e na produção também, porque nós estamos na mesma rede de Wi-Fi, né? Possivelmente seja isso. Mas eu louvo a Deus por todo mundo que está aqui. Se o pastor Mateus quiser entrar também, fica à vontade, é só clicar aí para dar um oi, a gente aceita a sua solicitação, que Deus continue abençoando sua casa e sua família. Lembrando que eu preciso conversar com a Bispa, qual o nome dela, produção? Janete. Bispa Janete, eu sou ruim para guardar nome. O pastor Mateus eu sei porque eu estou lendo o nome dele ali, né? Estou lendo aqui também, mas se me perguntar o nome amanhã ou daqui a pouco eu já não lembro mais. Né? Então, quero falar com o pessoal da... fugiu o nome da igreja também. Eu sou ruim para nome, irmãos. Qual que é, amor? Fugiu, da Bispa Janete. Eu sempre erro os nomes porque eu sou ruim para guardar. Bispa Janete, nós vamos fazer aí uma live com a senhora. Vamos dividir a tela ali, a senhora, nós vamos entrar, pergunta e resposta. Vai ser muito bom ter a senhora conosco aqui. E para ser breve sobre o que eu disse que estou verificando, Kingdom Church, isso, eu já ministrei a palavra algumas vezes lá, né? Eu me recordo de umas vezes que eu ministrei lá em Diadema, no centro de Diadema, é a igreja da Bispa Janete e do apóstolo César, né? Louvado seja Deus. Pastor Mateus, sim, um dia aí nós vamos marcar para a glória de Deus Pai, vamos fazer aí um ao vivo e eu sei que o nome dele vai ser glorificado. E aí eu, analisando o que está acontecendo hoje na mudança do comportamento, o Eterno me colocou algo em meu coração, colocou sobre uma palavra que está em Neemias 1. Neemias 1 é um livro particularmente que eu gosto muito de ler, já li várias vezes o livro de Neemias e é algo que fala muito comigo, porque em meio a uma sociedade onde tudo é descartável, houve um homem que tentou reconstruir, né? Eu, analisando algumas coisas, eu que trabalho na área de TI, conversando com muitas pessoas e até mesmo no nosso ministério, nós conversamos com as pessoas e a palavra que a gente mais escuta é: poxa, me deixaram para trás, não me ajudaram, não me deram apoio quando eu precisava, e inúmeras pessoas, não somente dentro de igreja. E aí eu percebo que cada vez mais o reconstruir não existe mais hoje. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, se as pessoas trocam o verdadeiro Cristo por qualquer momento, por qualquer coisa mundana e passageira, ou por bens materiais, ou por um cargo, ou por um cargo não só a igreja, mas também profissional, traem pessoas pelo seu bel prazer. Se isso acontece contra Cristo, imagine com nós que somos humanos, e cada vez mais o reconstruir está sendo deixado de lado. O Cleito está me pedindo o link. Produção, se puder colocar o link que está no Instagram, é só ele entrar no Instagram, ele consegue entrar lá, eles estão mandando mensagem aqui. E cada vez mais as pessoas estão deixando de reconstruir, né? Cada ano que passa, cada geração que vai chegando, cada vez mais isso vai acontecendo. E eu vejo que costumes que nós tínhamos, eu tenho 40 e alguns anos, né? Então alguns costumes que nós tínhamos quando pequeno, hoje já não tem mais, porque a geração vem mudando, né? A sua vontade de si mesmo, sua autonomia, a evolução da humanidade vai deixando alguns propósitos e princípios de lado, e cada vez mais as pessoas estão deixando de reconstruir. E sobre isso que eu quero falar nesta noite, porque o livro de Neemias é um livro muito importante, por mais que ele foi escrito há muitos anos atrás, ele está muito atual, né? Antigamente, até um dia eu comprei um equipamento, não funcionou, vamos jogar fora, mas eu ainda sou daquele que tenta consertar, né? Os mais antigos como eu, tem aquele dom do mestre Pardal, professor Pardal, que vai lá pegar uma ferramenta, vai tentar arrumar, né? Arruma um secador aqui da esposa, arruma um negócio ali. Eu ainda sou dessa geração, e hoje nós temos uma geração que não faz mais isso. Nós temos uma geração hoje que tudo é descartável. A amizade é descartável, o Cristo, que é o principal foco da vida dela, é descartável no momento que ela está bem.
Então, no momento que ela está numa praia, no momento que ela está passeando, a lata de cerveja é amiga dela, a bebida alcoólica é amiga dela, o adultério é amiga dele, a fornicação é amiga dela, tudo é amigo naquele momento, e Cristo se torna uma segunda etapa, que só serve para ele no dia que ele está mal. Eu estava conversando com alguns jovens que nós lideramos na igreja, um dos ministérios que nós apoiamos no ministério que nós fazemos parte, e nós estamos falando sobre isso. Cada vez mais a humanidade está deixando Cristo de lado, e aí no momento que ela sofre uma dificuldade, no momento que ela tem uma decepção, ela corre aos pés de Cristo, se derrama, chora, faz tudo isso, e no outro dia está cometendo a mesma coisa. Ou seja, ela não entendeu o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o arrependimento. Porque infelizmente hoje nós temos igrejas que cada dia mais está pregando o evangelho do tudo pode. Como nós tivemos uma ministração um dia desse, a porta ficou larga e o caminho também. Então tudo é possível hoje em dia. Nos evangelhos que são colocados fora de contexto, eu não estou dizendo de todas as igrejas, e como eu disse aqui a início, eu não estou aqui para ficar falando de igreja A ou B, o tempo que as pessoas perdem fazendo isso, nós ganhamos levando o evangelho de Cristo, mas eu estou dizendo o que a humanidade está passando e o que está acontecendo com a humanidade hoje. O mais importante para o ser humano hoje é falar mal de uma igreja, é falar mal de um irmão, é tentar derrubar o outro por um cargo no trabalho, por um cargo, mas aí no domingo, onde tudo aperta, onde a solidão encosta nele, onde não tem mais fruto de nada, ele vai aos pés de Cristo e começa a chorar, e se derrama aos pés dele, como se fosse o último dia de vida, como se fosse a remissão de tudo que ele precisa, mas quando chega na segunda-feira tudo volta ao normal. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho de Cristo não entrou no coração dele ao ponto de transformar o seu caráter, transformar a sua conduta. Irmãos, vocês estão diante de um homem que já errou muito na vida. Eu não nasci em berço cristão, eu conheci a Cristo pela misericórdia dele. Não foi eu que escolhi a Cristo, eu servia a outros deuses, eu vivia uma vida mundana e para mim tudo era permitido. Tudo era de qualquer forma, tudo era motivo para sair dos princípios. Mas houve um dia que o plano dele encontrou a minha vida, não fui eu que encontrei a ele. Só que quando o plano dele encontrou verdadeiramente na minha vida, faz poucos anos que isso aconteceu, eu sirvo a Cristo há muitos anos, mas me converter verdadeiramente, entender o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o arrependimento que João Batista havia anunciando. Porque, irmãos, entenda uma coisa é você servir a Cristo, uma coisa é você ir na igreja, outra coisa é você ser servo dele e entender os princípios do arrependimento que ele declarou e fez na cruz do Calvário. Talvez a sua vida não seja de um arrependimento, seja de remorso. Você cometeu algo, aí você pede perdão a Cristo, no outro dia você começa de novo e pede perdão. Eu não estou dizendo que não existe uma batalha, que é um processo seu interno para você vencer o seu eu e seguir a cada vez mais o que Cristo ordenou. Porque eu sei que existe processo para chegar onde Deus colocou na sua vida. Esse trajeto até o que o Evangelho de Cristo de reconstrução sobre a tua vida tem um tempo. Eu conheço pessoas que demoraram anos ainda com os seus vícios, mas brigava dentro dele para transformar o seu eu, porque entendia que o caminho era ele. O Evangelho verdadeiro é o de Cristo. E não estou dizendo que essa batalha sua diária está tirando você do caminho dele. Não, estou dizendo que isso é aprimoramento para a tua vida, para viver aquilo que ele quer para você. Mas no nome de Jesus, o que eu estou declarando aqui é o Evangelho simples, que liberta, que restaura e que leva para o céu. Mas tem que haver a conversão, o arrependimento verdadeiro de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que eu amo João Batista, a esposa do Vanderlei, a Janaína, lembra muito bem quando eu dava devocional para os meninos do Centro de Reabilitação, acho que em 2011, né, eu virava a madrugada trabalhando, 7h30 da manhã eu estava lá na igreja a qual eu fazia parte no Centro de Reabilitação, ia dar devocional para eles, e eu falava, não adianta você ficar falando que você é cristão se o seu comportamento não mostra que você é cristão. Não adianta você gritar aos quatro cantos do mundo dizendo assim, eu fui transformado, eu reedifiquei a minha vida em Cristo, sendo que a sua conduta não é. E isso que eu tenho dito todos os dias, e ela colocou ali uma verdade, ela sabe do que eu estou falando, e eu vivi isso por muitos anos. Eu achava que eu era cristão, eu falava de Cristo, eu pregava Cristo, eu vivia de certa forma Cristo, mas era uma camada que aqui não tinha entrado o Evangelho.
Tanto que o meu apelido em muitos locais, a Janaína vai lembrar, eu era chamado de João Batista quando Cristo entrou verdadeiramente no meu coração. E eu falei, chega, arrependei-vos, eu preciso me arrepender, eu preciso entender o caminho. E eu gosto de João Batista porque ele nunca teve ciúmes. Eu ia para Neemias, mas o Espírito Santo está levando para essa parte e eu tenho que falar o que ele manda. João Batista nunca teve ciúmes de Jesus Cristo. Ele nunca teve aquele negócio, ó, tá vindo alguém aí, não, esse aí é maior que eu, mas eu sou maior porque eu vim primeiro. Não veio primeiro. Cada um tinha um propósito, cada um tinha um tempo determinado para as coisas. E isso é o principal que eu enxergo nos dias de hoje. Quando João Batista vê Jesus vindo, ele diz assim, eis aquele. Em nenhum momento ele falou assim, olhem para mim, que eu sou melhor. Ele está dizendo assim, eis aquele que cobre todo o pecado da humanidade. João Batista tinha que ser pela sua linhagem ser um sacerdote. Mas ele não queria esse benefício de sacerdote, ele não queria roupa, ele não queria viver aquilo, ele queria viver o evangelho verdadeiro que entrou no coração dele, apesar de ele ser primo do Senhor Jesus. Como todo mundo já conhece, quando a mãe dele com a mãe de João Batista se encontraram, o ventre tremeu, dizendo ali, há um que começa e um que vai terminar. É um ciclo que começa para outro terminar. E isso aconteceu porque quando ele encontrou a Jesus, ele disse, eis aquele. Ele estava dizendo o seguinte, no Antigo Testamento, o sacrifício cobria o pecado. Isso é muito forte, eu não sei se você está entendendo a magnitude do que é isso. Eu ia para Neemias na edificação dos muros, mas o Espírito Santo está falando sobre isso e eu preciso falar. João Batista conhecia todo o rito do sacrifício pela lei judaica. Ele sabia tudo como deveria ser feito. Mas naquele momento ele estava declarando, esse que está vindo aí não vai cobrir. Simplesmente no outro dia está igual, no ano que vem faz outro sacrifício e para cada pecado um sacrifício. Não. Eis o Cordeiro de Deus, que vai limpar toda a humanidade. João Batista estava declarando assim, eu sei como funcionava o rito do sacrifício pelos pecados, mas vem aquele ali, que vai cobrir de vez todo o pecado da humanidade, ele vai limpar a humanidade. Mas todo momento que João Batista declarava, ele falava sobre o arrependimento verdadeiro. E não tem como você chegar aos pés de Cristo se não for através do arrependimento verdadeiro. E o que me chama mais a atenção é que quando Jesus chega perto dele, ele fala assim, a produção está me falando aqui. Eu acho que é o Instagram mesmo que está com instabilidade. Mas o que me chama a atenção é que quando João Batista encontra com Jesus, ele fala, não sou digno de tirar nem a sandália dos teus pés, amarrar as alpargatas, tirar a sandália dos seus pés. Só que Jesus diz para ele, João, é necessário que se cumpra o plano. É necessário que você me batize, para que eu possa fazer aquilo que o Pai determinou. Há momentos na sua vida que você tem que entender que um ciclo tem que terminar para outro começar. O ciclo de João Batista tinha que ser terminado para que o ciclo de Jesus Cristo continuasse. E isso que tem que estar na nossa vida hoje, nós temos que entender que sempre um ciclo vai terminar para outro começar. Não tem como ter dois ciclos andando simultaneamente. O que eu quero dizer com isso? Ou você serve a Cristo de verdade, ou você entrega os teus caminhos para Ele e vive o que Ele mandou e ordenou a você, ou você vai servir o mundo. Não tem como um ciclo de Deus começar na tua vida sendo que você ainda está andando e trocando Cristo por qualquer coisa. Eu não sei se você consegue entender, eu sei que tem várias pessoas assistindo ao vivo e esse vídeo vai subir no nosso canal do YouTube também. Até me questionaram, poxa, eu lembro do senhor em 2010, 2011, quando o senhor fazia o rádio web, o senhor parou e está voltando agora, porque é necessário, aquele ciclo era necessário terminar. Todo o processo que eu passei daquela época para cá era necessário terminar. E precisava de um amadurecimento meu espiritual também, por tudo que eu passei, e entender que Deus tinha um propósito na minha vida, assim como Ele tem na sua vida também. Só que você tem que aceitar o ciclo de Deus para a sua vida. E João Batista entendeu aquele ciclo e ele batizou a Cristo naquele momento. E foi o único momento na Bíblia que no termo grego, no original, chama shizo, que significa um romper, um estrondo, um romper completo, onde os três estão ali. A voz do Pai, o Espírito de Deus sendo representado por uma pomba e o próprio Cristo, o Filho de Deus ali. E aí a palavra diz, olha como é tremendo isso. Aí está o meu ruios,
O meu filho amado. Se você está olhando aí, não está escrito ruios. Ruios porque no original está dizendo, está aí o meu filho mais velho. Por que mais velho? Porque também nós somos filhos dele. Pela graça nós somos alcançados. E nesse romper ele estava declarando, aí está o Cordeiro. É muito forte isso. Do alto dos céus o Pai está dizendo, aí está o meu filho amado. Eu não sei, se você não é pai, talvez você não entenda esta palavra, mas você que é pai, você que é mãe, quando você olha para o seu filho, você vai dizer, este é o meu filho amado que eu amo. Deus estava dizendo isso naquele momento. E através disso, a humanidade conheceu aquele que veio como carne. Ele foi 100% homem, 100% Deus, sofreu as mesmas coisas que nós para dizer, eu sei o que é sofrer, mas eu não vou trocar o propósito que Deus colocou na minha vida por um momento de fome. Eu não vou trocar o propósito de Deus na minha vida por uma situação adversa que está me assolando. Eu não vou trocar aquilo que Deus colocou na minha vida de mais precioso, que é a minha salvação, cumprir um plano para viver o que o mundo está oferecendo hoje. Ele literalmente descreveu para nós o que tem que passar para viver a boa obra de Cristo. Eu não sei você, o quanto você tem colocado Cristo em segundo lugar, mas eu tento viver 24 horas Cristo, porque eu sou humano, eu também erro, mas em todo momento falo, Senhor, eu preciso da sua graça. Porque as pessoas acham porque nós somos pastores, o Senhor é pastor, o Senhor... Não, eu tenho dificuldade como qualquer ser humano. Mas o que me dá força, o que me levanta diante de todas as adversidades que eu tenho passado é o sangue do Cordeiro, é a graça, favor não merecido. Porque eu digo sempre isso, quando eu vou orar, eu não oro assim, Pai, e mudo a voz, né? Está aqui o teu pastor amado. Não, está aqui o teu servo, o teu filho, que é falho. E a minha esposa é testemunha disso nas minhas orações. Senhor, eu não sou digno de pronunciar o teu nome. Eu não sou digno de subir no altar e ministrar a tua palavra, porque se não fosse a sua graça eu teria sido consumido pelos pecados, porque eu sou sujo, eu sou podre, eu sou pecador. Só que muitas pessoas não reconhecem isso. E aí Neemias, eu preciso voltar para a palavra, Neemias literalmente ele entendeu isso. Ele entendeu que ele era uma pessoa que quando chegou aos ouvidos dele como estava a situação, como o povo estava assolado, Neemias entendeu. E diz assim a palavra que eu coloquei aqui, Neemias 3, verso 1. O sacerdote Eliasabe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho edificando e reconstruindo as portas das ovelhas. Eles consagraram e colocaram uma porta naquele lugar. Depois construíram um muro até a torre de Sem e consagraram até a torre de Anael. O mais interessante que eu até escrevi aqui, o nome Eliabe no original significa Deus restaura. Deus precisa de homens e mulheres numa geração de hoje para restaurar o que nós temos vivido num evangelho falso, no evangelho do tudo pode, do evangelho onde tudo é brincadeira. Eu não sei a que ponto essas pessoas não conseguem entender que pessoas foram mortas, pessoas foram dilaceradas em meio ao Coliseu por continuar acreditando no evangelho de Cristo. John Hens lá foi queimado vivo, John Stott também pregando o evangelho, tantos outros homens falando de Cristo, e hoje em dia o evangelho virou uma coisa banalizada. Pessoas têm colocado o evangelho como qualquer coisa, mas o livro de Neemias capítulo 1, verso 2 diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, como homens de Judá, e lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam, que sobreviveram ao asílio, e respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria, estão em humilhação, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, os seus portões foram destruídos a fogo. Quando ouvi estas palavras, olha o detalhe, quando eu ouvi estas palavras, me sentei, chorei, lamentei por alguns dias e fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse: Senhor meu Deus, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas as alianças e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias está dizendo o que eu estou falando hoje aqui. Ele viu a situação que a humanidade estava passando, ele não morava naquele local.
Ele era copeiro do rei, mas chegou ao ouvido dele de como estava a cidade onde os antepassados dele viveram, que tudo foi destruído na época da invasão. E Neemias está falando, há um momento de parar com isso. Está na hora de reconstruir as coisas. Está na hora de recomeçar a mostrar o verdadeiro evangelho de Cristo. E o que me chama a atenção aqui é que Neemias não simplesmente fez assim, não, tudo bem, vamos propagar. Não, não. Diz a palavra no início, que ele sentou e chorou e lamentou por alguns dias. Ele está dizendo assim, ninguém é de ferro. Há momentos que você não vai aguentar, literalmente, humanamente dizendo, você vai chorar. Você vai sentir, vai sofrer, vai arder no teu coração. Você pode até lamentar por alguns dias, mas ele dá uma receita. Você só vai ouvir a voz de Deus. Você só vai entender o plano de Deus quando você parar com tudo que você está fazendo, jejuar e orar a Ele. Talvez você não está seguindo como um piloto automático, seguindo na sua vida as coisas, mas ele está dando uma receita aqui. Ele está dizendo, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante dos céus, diante de Deus. Ele está dizendo, preciso recomeçar as coisas, preciso reconstruir as coisas. E hoje a palavra de Deus para as nossas vidas é necessário reconstruir. É necessário largar o que o mundo está dizendo, o que corrompeu o teu coração, colocar isso de lado, entrar Cristo literalmente no teu coração e servi-lo com tudo que você tem, com todas as suas forças. E eu até escrevi aqui, não é sobre construir, é sobre reconstruir nos dias de hoje. E eu ainda escrevi mais ainda, reconstruir é algo difícil. Por que é difícil? Porque muitas vezes uma pessoa tem tantos traumas no decorrer da sua vida, ela tem tantas limitações, machucaduras, pessoas que traíram, como eu disse ao início, pessoas que foram, colocou confiança em outras pessoas e com o dia a dia, tudo foi deixado para trás. E tirar aquela machucadura, tirar tudo aquilo que estava no seu interior, tirar tudo aquilo que assolou a vida dela, é muito difícil. Por isso que eu falo que a palavra de Deus é eficaz na reconstrução, porque quando você abre a tua vida para viver como ele foi lá, jejuou, orou e buscou uma resposta de Deus, o próprio Eterno trouxe uma resposta para ele. E aí ele viu como reconstruir tudo que ele estava passando. E eu quero declarar sobre a tua vida isso, que você possa nessa noite reconstruir a tua vida, que assim como Neemias entendeu que o verdadeiro evangelho de renúncia faz você se aproximar de Cristo, o verdadeiro evangelho de renúncia faz você viver o evangelho verdadeiro que transforma, que restaura e que te leva para o céu. Isso eu quero declarar sobre a tua vida, porque Neemias entendeu, só haverá uma reconstrução se eu colocar tudo que está de ruim para fora, eu tirar tudo aquilo que não presta, para focar naquilo que Deus mandou. Porque quando ele diz aqui que o sumo sacerdote começou a colocar as portas, eles reconstruíram 2,0 km, 2 quilômetros de muro, irmãos, em tempo recorde. O que me chama a atenção mais ainda é que assim, as pessoas acham que as coisas de Deus são feitas de qualquer forma, mas não são feitas de qualquer forma. As coisas de Deus são feitas de forma extraordinária, mas com ordem e decência. Eles começaram a reconstruir o muro em ordem aleatória, em sentido anti-horário, até a porta novamente das ovelhas. Ponto a ponto foi reconstruído, ponto a ponto foi feito. E é isso que eu quero entender. Você não vai reconstruir a sua vida de uma hora para outra e tudo de uma vez. Poxa, pastor, o senhor está falando, eu achei que não é. Você vai conseguir fazer ponto a ponto as coisas na sua vida. Há uma situação que foi assolada ao início, você vai lá e vai transformar ela através do poder de Cristo. Uma segunda situação que você ainda tem isso no seu interior, você vai pouco a pouco transformar isso até pelo poder de Cristo. E é isso que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Há situações que Cristo vai fazer, como ele sempre fez, ser curado em nome de Jesus, e a libertação é plena sobre a tua vida. Mas há machucaduras na tua alma, que é necessário sim você chegar até ela com o poder de Cristo, para que haja uma transformação e um verdadeiro arrependimento, para que ele possa entrar e transformar a tua vida. E Neemias entendeu isso. E o que me chama a atenção, que eu até coloquei aqui, perdão, quando você, vou até tomar um chazinho aqui de morango com laranja que minha esposa fez para mim aqui para a live de hoje. Louvado seja Deus. E aí eu quero que você entenda
que a reconstrução, muitas vezes, você vai garimpar em local que você não sabe o que tem por trás. Eu até dei exemplo um dia, quando eu ministrei uma palavra semelhante a essa na nossa igreja, é quando você compra uma casa nova, você não tem a planta, você não sabe onde passa o esgoto, você não sabe onde passa a rede fluvial, né, a água e o esgoto, você não sabe onde passa a eletricidade, e aí você vai furar, e menos que você espera, você pega um cano, e aí você tem que fazer um buraco maior, você tem que quebrar mais, para fazer a correção daquele pequeno furo que você fez. Talvez você não entendeu o que eu quero dizer. Muitas vezes você, sem saber para onde você quer ir ou o que reconstruir, você ataca primeiro o local. E nesse local que você deveria ter a eficiência em reconstrução com o poder de Deus, você acaba causando um problema maior. Então, quando você precisar reconstruir algo, ou alguma situação da sua vida que ficou no passado, que te machucou, ore ao Eterno como Ele fez. Busque um direcionamento, porque Ele sempre será caminho para você, para o que você tem que fazer. O que eu quero dizer com isso? Eu também ainda tenho situações na minha vida que eu preciso acertar, que eu preciso reconstruir. Só que hoje o que eu tenho feito, Senhor, qual é o caminho? Qual é o caminho que eu tenho que buscar para acertar, ser assertivo naquilo que o Senhor quer? Porque muitas vezes, entende o que eu quero dizer, irmãos? Neemias poderia ter começado pela porta dos cavalos, pela porta da guerra, mas Jesus disse não, Deus disse não, não, não. É pela porta dos peixes, ou pelas ovelhas, desculpe, pela ovelha. O peixe foi depois, pela porta das ovelhas. Porque só é reconstruído aquele que é uma ovelha de Cristo. Só tem reconstrução verdadeira aquele que obedece à voz do seu pastor, que é Ele. Cristo é o verdadeiro pastor e deu a sua vida pelas ovelhas. E é isso que tem que estar no nosso coração. Nós não somos aqueles que vão construir a porta dos cavalos para sair guerreando, sair brigando, sair fazendo tudo como nós queremos. O nosso interior, eu que sou sanguíneo, né, dá aquela vontade de explodir. Mas o Eterno fala, não é na explosão que eu trabalho. Não é de qualquer forma que eu trabalho. Ele usou João Batista do seu jeito, mas quando ele colocou o verdadeiro cordeiro que ia tirar todos os pecados da humanidade, Deus tinha um propósito de como usar, e Ele ensinou que é a mansidão que resolve a situação. Eu digo a vocês, quem me conhece, tem algumas pessoas da live aqui que estão acompanhando, são do ministério que eu faço parte, conhecem o meu temperamento, eu sou agitado, eu quero fazer tudo, eu corro para lá, corro para cá, mas as situações que eu vou querer fazer, o Espírito Santo fala, para, você precisa reconstruir primeiro a sua vida, você precisa mostrar mais fruto do meu espírito. E a minha luta diária é literalmente matar o meu eu e entender que tem áreas na minha vida que para ela ser reconstruída, eu preciso colocar Cristo. Principalmente quando você sofre por decepções. Porque Neemias colocou a fé em muitas pessoas, mas Sanbalat e Tobias sempre veio para zombar dele, dizendo assim, ó, até uma raposa se escorar nesse muro ele vai cair. Dizendo, o que você está fazendo não tem efeito, desiste, não vai dar em nada. Mas eu conheço um Deus. Irmãos, literalmente o que eu vou falar aqui. Eu conheço um Deus. Que a voz dele, quando abre o mundo espiritual para chegar até você, ele rompe tudo para fazer o que ele programou sobre a tua vida. Eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas, mas ele pode, na linha do tempo, no mundo espiritual, do mundo celestial para o espiritual, pegar aquilo que ele determinou que seria mais para frente, pela sua conduta, colocar para você viver agora. E não adianta, muitas vezes nós pedimos para Deus, muitos que são solteiros, Deus, eu preciso casar, e Deus está falando assim, como que eu vou colocar uma família na tua mão, se nem estruturado você está do que você sofreu no passado? Deus, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, Deus está falando, não é tempo ainda, é tempo de você reconstruir o seu interior para que eu possa, no meu tempo, entregar isso a você. E muitas vezes não entendemos o plano de Deus, não entendemos aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. E eu sei o quão difícil é tentar reconstruir em meio a um coração atribulado, em meio a situações que destruíram o seu crédito com os outros. E esse é o maior problema, nós estamos preocupados qual é a visão dos outros a nosso respeito. Irmãos, desculpe o que eu vou falar, mas a opinião dos outros pouco me importa. O que me importa é o que Deus sabe a meu respeito. Porque eu posso ensinar do portão da minha casa para fora um homem de gravata, de terno, íntegro, falo bonito, aquilo outro. Perdão.
e diante de Deus eu sou sujo. O mesmo Garrido, o pastor Garrido, que brinca na igreja, que brinca com as pessoas, que brinca aqui com os vizinhos, é o mesmo que brinca no trabalho. Eu não vou mascarar uma coisa que eu não sou. E isso é o evangelho verdadeiro de Cristo. Você não pode mascarar aquilo que você não é. E aí Neemias entendeu, eu preciso voltar em Neemias, para o Espírito Santo me leva para o outro lado, mas eu preciso finalizar em Neemias. E diz a palavra de Deus que ele fez literalmente a reconstrução conforme Deus ordenou. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe. O irmão está dizendo que eu sou um exemplo para ele. Mas, irmão, como eu disse ao início, eu sou falho e pecador. E sou merecedor da graça dele em todo o tempo. Mas o que me chama a atenção aqui, em Neemias 8, verso 10, por mais que todo mundo tinha uma opinião que o muro não ia dar certo, mas Neemias falou, enquanto eu edifico uma mão, a outra vai guerrear. Ele está dando um princípio espiritual. Não é hora de baixar a espada, mas também não é hora de edificar. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. A palavra de Deus para esta noite, a reconstrução requer esforço. E Deus não é com preguiçosos. Deus não é com covarde. Deus não é com aqueles que acham que são donos de igreja, donos de lugares, donos de casas, donos daquilo, donos de empresa, donos de cargo. Não, 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 não. Deus não é com essa pessoa. Deus é com aquele que é servo. Deus é com aquele que sabe que precisa construir e ao mesmo tempo guerrear pelo seu. É pelo aquele pai de família que acorda às 4, às 6 da manhã para ganhar o seu pão de cada dia, trabalha e à noite ele está no culto louvando a Deus, entregando e tributando a Ele. Deus é com essas pessoas, porque aquele que quer algo de forma simples que venha como um milagre na vida dele, ei, Deus não está com você. Mas como o senhor afirma isso? É a Bíblia. Vai trabalhar, preguiçoso. Porque esse era Sambalat e Tobias, queria viver onde estava a oferta, naquele local, naquele cômodo, comendo do bom e do melhor, sendo que não queria fazer nada, e além de tudo ficar criticando a obra de Deus. Eu tenho um conselho para você que critica a obra de Deus e critica o seu líder, e de alguma forma faz rebelião, fique tranquilo. O mesmo destino de Coré, ou de Corã, Datã e Abirã, será o mesmo destino que você vai ter. A terra vai abrir e vai consumir você. Então se arrepende do que você está fazendo, se conserte e vai trabalhar na obra. Porque a obra de Cristo hoje precisa de pessoas que entendem qual é o verdadeiro evangelho de Cristo, que é a unidade. Deus escolheu cada um conforme Ele desejou. Deus escolheu as pessoas, cada um com a sua função. Eu, por exemplo, não fui chamado para ensino. O meu pastor foi, então é a missão dele. Eu não quero ter que ser melhor que ele. Há pastores que são chamados para propagar o evangelho numa missão na África, aqui no Brasil, em comunidades. É a missão dele. O corpo, cada um tem a sua função. E não adianta falar que a mão é melhor do que os olhos, mas na hora que dói aqui também. E para chegar quando está doendo aqui, a mãozinha tem que ir lá ajudar. Então, o que eu estou dizendo, Neemias entendeu a realidade que para construir o que Cristo precisa, que Deus precisava, para a reconstrução de todos do muro, reconstrução das portas, reconstrução de um povo, precisava de todo mundo. Então, se você não gosta da obra de Deus, ou se você fala mal do seu líder, fala mal da tua igreja, fala mal de outras igrejas, fica discutindo sobre o que está certo, o que está errado, que é heresia, que não é, irmão, vai ler a Bíblia e vai converter, vai se converter de verdade. E esse programa aqui não tem vínculo, não temos vínculo com nenhuma igreja, esse programa é meu, dado por Cristo. Então eu posso falar aqui aquilo que eu sei que é uma verdade de Cristo. Nós não estamos aqui para declarar placa nenhuma. A placa aqui é Jesus Cristo. Então, se você vive uma vida medíocre, não estou ofendendo, para quem conhece o termo medíocre fala de mediano, não é ofendendo ninguém. Se você é uma pessoa mediana, está na hora de você crescer em Cristo e ser alguém que Deus vai usar para levar o evangelho dele a outras pessoas também. Assim como Neemias, não era problema dele aquilo tudo queimado, mas ele falou, eu preciso reconstruir. Eu preciso fazer com que o meu povo volte aqui para este local e viva, como Esdras trouxe as cartas também, e veio lá o povo salmodiando. Estou feliz, mesmo por ser escravo tantos anos na Babilônia. Estou voltando para a minha terra, e lá poderei louvar a meu Deus. Então hoje é o momento de você ter uma reflexão com Cristo. O que precisa ser reconstruído na sua vida? O que precisa ser alcançado por Cristo na sua vida? Hoje é noite de reconstrução. Por que eu falo isso? Porque eu vivi isso. E como eu digo sempre, eu só posso ministrar aquilo que eu vivo. E eu estou falando algo de alguém que perdeu tudo e falou assim, não tem mais jeito.
Mas Cristo disse, o meu plano não acabou. Talvez você entrou nessa live e disse assim, a minha vida está tão mais ou menos, ou não tem mais graça, não tem mais vida na minha vida, eu não sei mais o que fazer, eu tenho buscado tantos caminhos e nada acontece. O único caminho que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida verdadeiramente é Cristo. A sua vida não será a mesma quando Cristo verdadeiramente entrar no teu coração. Amém. A produção está me dando um recado aqui. Se Cristo não transformar o teu caminhar, a sua vida vai continuar como é. Por muito tempo eu chegava em casa sozinho, depois que eu perdi tudo, olhava para o teto, eu já sabia quantos buracos tinha no teto, eu já sabia todas as manchas que tinha no teto, eu já sabia tudo que tinha naquele quarto, porque aquele quarto era o meu refúgio. Aquele quarto era um local que era o meu muro, a minha muralha queimada, quebrada. E um dia eu falava, Senhor, o Senhor que um dia me escolheu, pode mudar a minha sorte. E eu falava para a minha alma, eu preciso me levantar, eu preciso sentir Cristo, eu preciso de uma mudança de vida, de uma trajetória nova, de algo novo na minha vida. E a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é dizendo, há algo novo. Tem até um louvor, faz tudo novo, de novo. É o que Deus está falando nesta palavra. Ele tem potencial e poder sobre todas as coisas. Até um jovem me perguntou sobre algo, dizendo, pastor, mas Satanás tem poder? Sim, ele tem poder. Mas existe alguém que tem todo o poder, que é Jesus Cristo. Ele tem todo o poder para transformar a tua vida. Ele tem todo o poder para fazer um novo caminhar para você. Ele tem todo o poder para reconstruir tudo que foi destruído pelo inimigo das nossas almas. Esse é o Cristo que eu conheci. Não foi eu que fui até ele, de certa forma. Ele ficou lá, mas ele falava assim, estou esperando você chegar até mim. Estou esperando você passar por esse período de deserto. E quando você terminar esse deserto, eu estou aqui parado, com roupa nova, com vestes novas, com sandália nova e com água que sai direto do trono de Deus. E quando a água de Deus entra no seu interior, meu irmão, a sua muralha volta a ficar forte. As suas portas são restabelecidas por Ele. O teu caminhar é diferente, a tua conduta é diferente, até a forma de você falar é diferente. Tudo é transformado pela água viva que é Cristo. E quando Neemias entendeu isso, ele disse ao povo, Neemias 8:10, ele disse assim, disse-lhes mais. Tudo, olha, o detalhe da Bíblia é muito importante. Disse-lhe mais, ou seja, ele já vinha falando sobre a reconstrução, ele já vinha falando sobre a vitória, ele já vem falando sobre o plano de Deus, só que ele está dizendo assim, disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviar as porções para aqueles que nada têm preparado para si, porque o dia é esse consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meu Deus, eu não sei o que esse versículo na sua mente está dizendo, só que ele está dizendo assim, festeje, alegre, porque a tua vitória está chegando através de Cristo. Além de você ter a tua vitória, ele está dizendo assim, compartilha com aquele que não tem nada para si, compartilhe o Evangelho de Cristo, compartilhe o amor de Deus, compartilhe a verdade que transforma, que restaura e que edifica. É isso que Neemias está ensinando aqui. As palavras de Deus, todas as respostas estão no livro. Não é autoajuda, não é coaching, é a palavra de Deus que faz isso. Ele está dizendo, vai e come, se alegra, festeja, porque a vitória de Deus está chegando sobre o nosso povo. Mas além disso, dá para quem não tem, dê palavra para as pessoas que precisa. Não adianta você ter um cargo, ter um título na igreja, se você não espelha Cristo, se você não tem cheiro de Cristo, se você não tem cheiro da cruz, se você não tem cheiro do verdadeiro Evangelho de Cristo. E é isso que nós temos que ser todos os dias. Mas ele diz mais aqui ainda, porque este dia é consagrado ao Senhor. E a minha pergunta é, quantos foram os dias que você levantou e não consagrou a Deus? Quais foram os dias que você se ajoelhou e disse assim, Jesus, eu estou consagrando esse dia. E é uma das coisas que eu falo todo dia que eu saio. Meu Deus, se o teu Espírito não for comigo, não me permita ir. Faz como Moisés, sim. Mas é uma verdade. Se saímos pelas portas e voltamos, é porque Ele está conosco.
Então é o momento de nós entendermos do que a Bíblia ensina. Ele está dizendo, este dia é consagrado ao Senhor. Este dia, hoje, antes de começar essa live, eu falei, Senhor, eu consagro a Ti. Minha esposa viu eu orando aqui. Depois de um dia puxado de trabalho, eu falei, não vou fazer a live porque eu estou cansado. Mas eu falei assim, o chamado vem em primeiro lugar. O que Cristo fez para mim na cruz do Calvário vem em primeiro lugar. E o meu chamado é mais importante que a minha vida. Como eu já disse, se um dia ele me levar enquanto eu estiver ministrando a palavra, para mim vai ser a melhor coisa. Porque eu vou morrer fazendo aquilo que eu amo. E Neemias ensinou o amor pelas vidas, porque como disse a irmã Janaína, ele não era daquele local. Ele vivia no palacete. Ele vivia do bom e do melhor, copeiro do rei. Mas ele falou assim, não adianta eu estar comendo o melhor. E o meu povo, isso é muito forte. Se você não se dói pela dor do seu irmão, você não entendeu o Evangelho de Cristo. Como eu ministrei ontem aqui, quantas e quantas vezes eu saía do meu trabalho de madrugada, eu ia dar devocional para os meninos do centro de reabilitação, porque eu creio na palavra que transforma, e isso me doía. E vê-los vivendo daquele jeito, eu falava, Jesus, o Senhor transforma, o Senhor pode mudar. E essa sempre foi a palavra que ardeu no meu coração. Essa foi sempre a palavra que eu olhava para a pessoa destruída, chegava lá muitas vezes sem nada, eu falava, Deus pode reconstruir. E hoje eu vejo pessoas que eu acompanhava naquela época, hoje são presbíteros na casa do Senhor, trabalham na obra do Senhor, porque entenderam que o verdadeiro evangelho é edificação, sim, é reconstrução, e não é muitas vezes do dia para a noite. E eu não sei se a dor do seu irmão não dói em você, mas Neemias está dizendo aqui, compartilhe o que você tem, aquilo que Deus deu para você, compartilha. Eu sou da época que na igreja usava muito uma palavra, Deus mandou te abençoar, eu quero abençoar a sua vida. Hoje não tem mais. Às vezes o irmão com sapato furado, ele tem 4, 5 em casa, ele sabe que o sapato do irmão está furado, é o mesmo número que o dele. Ele fala, mas é um problema dele, Deus deu dinheiro para mim. E quantos ternos eu dei de oferta? Sapatos não é para me engrandecer não, irmãos. É porque eu falei, eu preciso entender o que Cristo fez na cruz do Calvário. E não existe só o Evangelho, ele trouxe para toda a população, todo o povo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele poderia ter falado, eu vim somente para o João, para Maria, para o Antônio, para o Benedito, para o José, para o Carlinhos e para o Garrido. Ele chamou a todos, muitos chamados, poucos escolhidos, porque aquele que entende o chamado segue a ele, e entende a dor do próximo, esse é um galardão também sobre a tua vida no céu. Mas o que me chama mais atenção aqui, depois que ele fala, esse dia é consagrado ao nosso Senhor, tem um portanto. Esse portanto, ele está dizendo assim, a despeito que você passa, não se entristeça. Tá aí, irmãos, a resposta está na Bíblia. A Bíblia é a resposta para tudo. E eu não estou usando teologia da prosperidade. Não. É a teologia de Cristo. Eu estou ministrando o que está nas Escrituras. Estou lendo com vocês o versículo. E você pode consultar a sua Bíblia. Se estiver errado, escreve aqui no comentário. Pastor, o senhor está mentindo. Pastor, o que o senhor falou não tem nada a ver. Eu estou interpretando o que está aqui. E nós somos pessoas que temos intelecto. Sabemos como que está escrito. Está dizendo assim. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Você percebeu que tem uma vírgula antes e uma vírgula depois? Ele está dizendo assim, a despeito de tudo que você está passando, depois que você entregou o que você tem para o seu irmão, da batalha do dia a dia, do que você está vivendo, não se entristeça. Sabe por quê? A resposta vem depois. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meu Deus. Ele está dizendo assim, quem te alegra sou eu. E a minha alegria produz em você força para caminhar no dia da adversidade. Você não entendeu ainda? O que Deus coloca, o que Cristo fez na cruz do Calvário, que está no seu interior, isso é que te fortalece para viver as adversidades da vida. As adversidades vêm para sufocar você, para que você não queira reconstruir, para que você não possa, você não consiga, só que Deus está falando, ei, eu sou contigo. Está escrito ali, a alegria do Senhor é a tua força, e esta força que fará você caminhar dia a dia, semana a semana, ano a ano, até que o arrebatamento chegue. Eu não sei se o ano de 2023, assim como eu, passei por muitas frustrações, mas todo dia havia um alívio de Deus para minha alma.
Todos os dias havia um renovo de Deus para a minha vida. E Ele dizia, vem filho amado, mais um pouquinho, que está chegando um tempo de refrigério. E quando eu achei que eu ia cair, Ele me colocava mais alto. Quando eu achei que eu ia chorar, Ele me dava alegria. Quantas e quantas vezes eu chorei pela manhã em uma situação, e quando era na parte da tarde eu já estava rindo, porque a alegria dele entrava. Entrava não, já estava aqui dentro. Porque quando Cristo está no seu interior, rios de água viva flui dentro de você. É a água que cura, é a água que liberta, é Ele, é Jesus Cristo. E eu não tenho como falar uma outra coisa. E quando eu falo dele, me dá um dínamo no meu interior e uma explosão, porque eu preciso falar daquilo que aconteceu na minha vida. E eu sei que pode libertar a sua também. Não estou falando de placa de igrejas, irmãos. Pense em alguém que, se tiver uma ação para entregar a cesta básica de qualquer local, de religião diferente, como eu já ajudei um centro uma vez um local, eu não esqueci o nome agora, que estava arrecadando alimento para levar no Nordeste, eu fui lá ajudar. Pastor, mas o senhor está misturando? Não, não estou misturando. Eu não sei nem quem foram as pessoas que recebeu aquilo. Mas a minha parte era com Deus. Pense em alguém que não carrega a placa. A minha placa é Jesus. Ah, mas o senhor gosta de culto ecumênico? Não, 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 sou contra isso. Eu sou a favor do evangelho verdadeiro de Cristo. Eu sou a favor do verdadeiro cristianismo que é ministrado através da palavra, que cura, liberta e transforma. Mas aqui eu não prego placa, eu prego Jesus. E esse Jesus que transformou a minha vida, que fez algo extraordinário sobre a minha vida, que eu estou apresentando a você. E se você até hoje viveu um evangelho falso, o evangelho de comodismo, o evangelho que tudo pode, o evangelho que do jeito que eu quero eu faço, não é o evangelho que vai te levar para o céu. Porque o evangelho verdadeiro que te leva para o céu te ensina a não trapacear, te ensina a não enganar, te ensina a não mentir, te ensina a ser uma pessoa diferenciada diante dos outros, sim. Sim. E apresentar um outro Cristo para você lá nesse local que vai te levar para o inferno. Pastor, como o senhor fala? Está na Bíblia. Bem-aventurado. Vai lá ver as bem-aventuranças, as benfitudes de Cristo. Se você seguir as benfitudes, você vai entender o que vai te levar para o céu. Quando você tem uma reconstrução no seu interior e é melhor do que o ano passado e melhor que o ano retrasado, você está no caminho de ir para Cristo. Amém? Eu ia falar mais sobre a porta das ovelhas que não tem tranca, mas o meu horário não me permite, eu tenho que seguir o horário da programação, mas eu quero falar sim, que a porta das ovelhas não tinha tranca. O acesso por essa porta é liberado. Pastor, eu não entendi. Eu tô queimando por dentro aqui, irmãos. Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar. Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo que para chegar ao Pai tem que passar por Ele, que é a porta. Por isso que ele fala: ninguém vem. Se vem, é porque primeiro é por Ele, para depois chegar ao Pai. Ele é a porta aonde as ovelhas querem chegar. Se você é uma ovelha verdadeira de Cristo e tem andado por outros pastos, vamos dizer assim, por outros caminhos, é noite de você entender que a solidão que você vive, esse caminhar solitário, esse caminhar de eu sei o que eu estou fazendo, esse caminhar de o meu jeito sempre foi assim, você não vai conseguir entrar pela porta das ovelhas desse jeito. Mas se você entender que você é o escravo da orelha furada, que você é o escravo de Cristo, que você é dependente dele, que você é servo e precisa dele, é noite de você ter um encontro com Cristo. É noite de você entender o sacrifício na cruz do Calvário. É noite de você estar aos pés daquele que vai reconstruir a sua vida. É noite de literalmente tirar tudo o que era do seu passado, que trazia peso para a sua vida, e viver uma transformação em Cristo Jesus. Amém? Segunda-feira que vem estamos de volta, às 21 horas. Agora já temos data determinada para o nosso podcast, ou para a nossa live, dependendo de como for o podcast do programa. Eu li na palavra, segundas-feiras, às 21, tá? Estaremos aqui fazendo a transmissão ao vivo.
Por enquanto, eu acredito que até fevereiro estaremos neste local. A partir de fevereiro, em um outro local fazendo a transmissão. Quero declarar a bênção de Cristo sobre a sua vida, agradecer o seu tempo, esse momento de me permitir entrar na sua casa, entrar na sua vida e falar um pouco do verdadeiro Cristo, que cura. Eu sempre vou frisar isso, que cura, que transforma, que liberta, que restaura e que te leva para o céu. Eu quero agradecer aqui, eu vou falando os nomes das pessoas que estiveram conosco hoje, que na realidade deixaram o comentário. O pastor Mateus, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A irmã Janaína, esposa do presbítero Vanderlei, amigo em Cristo, irmão em Cristo. Joalves também entrou conosco. A Assembleia de Deus Lagoa Azul também esteve conosco. Tiago Bueno, deixa eu ver quem mais aqui. O Anderson, amigo em Cristo, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Espero ver você não somente na igreja, és bem-vindo aqui em casa, um grande amigo nosso. Ricardo, o obreiro da casa do Senhor, um homem valoroso do Eterno, que Deus continue abençoando, guiando os teus passos, os teus caminhos no caminho do Senhor. Amém? A irmã Virgínia, que Deus abençoe a senhora em Cristo Jesus. Eu profetizo um novo tempo sobre a vida da senhora e a cobertura de Cristo sobre a tua casa e sobre a tua família. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Gente, tem bastante gente aqui. Ricardo, eu já falei. Quero mandar um abraço em especial para minha esposa, que é a produção aqui que está me auxiliando. Ela vai me escrevendo aqui o que está acontecendo. Então eu acredito que o áudio melhorou, o problema do Instagram também tenha melhorado. Hoje esse vídeo estará, além do Instagram, estará nas nossas redes sociais. A minha sogra, Catarina Brancaço, acabou de entrar aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe a senhora em Cristo Jesus. Eu tenho mais 4 minutos para finalizar. Quero agradecer a todos que estão no canal Eu Li na Palavra. Eu reativei esse canal só trazendo novamente o assunto, né, relembrando a minha época da Rádio Web, quando eu fazia rádio. Além da Rádio Web, quando eu fazia rádio, estou retomando esse trabalho. Como eu disse, é uma reconstrução, né? Então nós vamos continuar com esse processo de podcast e também das lives. Estamos aí vendo uma forma de trazer o pastor Samuel, que congrega conosco, para ele cantar aquela voz de rouxinol que ele tem, né? E além do testemunho de vida dele, que é muito bonito. Então a ideia nossa é propagar o evangelho sem a placa. Por isso que eu até falei com o pastor, eu tenho que ler o nome, né? Guilherme, também um forte abraço, meu irmão. Que Deus abençoe sua casa, sua família em Cristo Jesus. O pastor Mateus, ia falar Marcos, viu como eu sou ruim de nome. O pastor Mateus está conosco aqui. Então vamos ver uma forma aí para a gente propagar o evangelho de Cristo. Mas assim como Neemias nos ensinou um evangelho de amor, ainda que eu não tenha nada a ver com a situação, mas se eu ver o meu irmão passando por uma necessidade ou por uma situação, eu preciso fazer o evangelho de Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa em Cristo Jesus, que literalmente você possa viver um tempo extraordinário na presença de Deus, que você possa viver grandes coisas em 2024. Deixa eu ver quem entrou aqui. A Adriana. Adriana, Deus abençoe em nome de Jesus. Chegou no finzinho aí da programação. Dri, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, tá bom? Você e seu esposo, os pequenos, tá? Um forte abraço. Eu sei que Deus tem grande obra na sua vida, você é uma mulher de Deus, que o Eterno continue abençoando a sua casa e a sua família. Segunda-feira que vem, às 21 horas, estaremos aqui no podcast Eu Li na Palavra, no nosso programa, ou com uma live ou com um podcast, mas todos são muito bem-vindos em Cristo Jesus. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, o que foi ministrado hoje sobre Neemias, que você possa ter um 2024 de reconstrução, viver coisas novas, viver um tempo extraordinário, e que Deus possa, literalmente, do alto céu, transformar a tua vida de uma forma extraordinária em Cristo Jesus. Eu tenho 2 minutinhos apenas, eu já vou finalizar aqui a live, e que o Eterno continue abençoando poderosamente a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus. Todo dia pela manhã, consagre o dia ao Eterno. Fale com ele: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio. Vem comigo, Pai. Me acompanha, me direciona, me dá caminho aonde não tem. E eu tenho plena convicção que o seu dia será diferente para a glória de Deus Pai. Amém?
Deus te abençoe, um forte abraço. Até segunda que vem no Eu Li na Palavra, para a glória de Deus Pai. Fiquem com Deus.